Oi, pessoal. Hoje eu vim contar pra vocês uma história que aconteceu comigo logo no início do meu casamento, em que eu tomei um raio. Exatamente. Eu peguei um raio e foi assim um milagre de eu estar viva pra contar pra vocês essa história. Bom, essa história eu tava devendo pra vocês porque de fato marcou a minha vida, hein? Foi assim, eu tinha acabado de me mudar pra Nova Altamira, eu tinha contado isso já pra vocês, né? No início do meu casamento com o Bruno, eu me mudei pra lá. E aí a gente tava ainda num processo de mudança, ajeitando a casa aos poucos, e tava lá o seu Adailson, um ajudante, amigo nosso também. Ele estava dando maior força lá com a gente. E além dele, na casa estava a Guda, a minha cadelinha favorita, minha primeira filha. E aí, gente, eles estavam fora, eu tava no quarto, tinha acabado de tomar meu banho, tava molhada. Eu tava também com o celular na mão e na frente do espelho. E eu tava enrolada numa toalha, quando de repente, olha, foi uma coisa louca. De repente, algo, assim, uma força enorme, tipo invisível, me derrubou com tudo, me jogou assim, ó, pá, como se tivesse feito uma força, assim, pra eu cair com tudo. E o que me amparou foi a cama. A gente tinha colocado esse espelho na direção da cama e, graças a Deus, a cama me aparou lá. E logo em seguida, eu senti um cheiro muito forte de fumaça. Então, eu me levantei muito assustada, né? Me enrolei de novo na toalha. E eu não tive nem coragem de me olhar no espelho de novo. Nessa hora, o seu neguinho bateu. Vamos falar que o apelido dele é seu neguinho, tá? Ele mesmo queria que a gente chamasse ele assim. Ele bateu muito forte na minha porta. E aí, quando eu abri a porta, a primeira coisa que eu falei, seu neguinho, eu tô pegando fogo, porque eu tava com um cheiro terrível de fumaça. Quando eu olhei pro meu braço, tava evaporando, tava em fumaça todo o líquido do meu corpo do banho. E eu tava achando só cheiro de queimada. Queimada mesmo, gente. Quando eu olhei meu cabelo ele tava queimado. Ele tava todo arrepiado, ele tinha secado. Parece uma loucura o que eu tô contando pra vocês. Mas imagina eu, então, e eu, o seu neguinho e a Guda ali assustados porque a gente tinha presenciado, vivido aquilo. A Guda, no mesmo momento que eu abri a porta pra falar com o seu neguinho, a Guda, ela saiu correndo para um canto do meu quarto, assustada. E ela fez cocô na mesma hora que ela se... Gente, olha, parece uma loucura. Eu acho que vocês viram agora eu rindo, eu tá faltando um dente. Vem aqui que também eu vou contar essa história, mas enfim. Olha, eu olhei pra Guda, ela tava toda arrepiada, com o rabo entre as patas, desesperada. E aí o Gudo, seu neguinho pegou e falou assim: Haruka, a Guda deu uma carambela. Meu Deus, o que é isso? Era uma cambalhota. A Guda, na hora do raio, ela fez uma cambalhota, porque ela foi tipo, arremessada pra cima pela força, porque o dedo dela estava tocando, a patinha dela estava tocando na perna do seu neguinho. E a perna do seu neguinho, sabe aonde estava conduzindo ele para a tomada? Ele estava com o dedinho do pé dele na tomada. Gente, nós três fomos condutores de um raio que descarregou na gente. E isso é mais louco porque o seu neguinho aí também foi arremessado pra cima, pá, com tudo. Ele só não voou porque, enfim, a gravidade, e ele caiu com tudo de volta no chão. Eu acredito que a gente só não morreu porque teve 3 condutores ali principais, fora todos os eletrodomésticos que queimaram. Minha geladeira, o meu forno micro-ondas, a máquina de lavar roupa que estava ligada na tomada, que mais?
próprio carregador de celular que estava ligado, né? Mas não queimou, graças a Deus, o celular. Então eu tive como avisar pro meu marido, né? E ele veio correndo para entender o que foi que aconteceu. Gente, mais louco, Altamira, onde a gente morava, não tinha aterramento. Tá? A nossa casa, ela foi feita na marra, pela construtora. E a outra questão mais louca é que era um dia ensolarado, como todos os dias são lá. Quente, quente, quente. Ah, nosso ar-condicionado também queimou, nossa central de ar. E não tinha nenhuma nuvem no céu. Tava um céu azul, azulzíssimo. A gente acredita que foi atraído um raio seco, que dizem que é um dos mais fortes. Aí quem é dessa área aí, né, pode estar escrevendo nos comentários. E serviu como um aterramento a nossa antena parabólica que a gente colocou. Então, ao nosso redor, todas as casas não tinham antena parabólica e acreditamos que foi isso que fez atrair um raio para nossa casa. E, galera, foi um susto tão grande que queimou toda a fonte de energia lá da nossa casa, né? A gente ficou sem energia. O mais louco é que eu poderia ter morrido mesmo nesse dia. Poderia ter morrido se, de repente, a gente tinha acabado de chegar lá na mudança, ainda não tinha ligado nenhum eletrodoméstico, mas já tivesse antena parabólica e eu estivesse só. Enfim, vários fatores poderiam ter levado à minha morte, mas é aquilo. Quando não é pra gente morrer, a gente não morre, né? Pode acontecer a coisa mais louca do mundo, como isso que aconteceu. Só que teve um período que foi assim, que eu tava tentando engravidar e que uma das possíveis causas que eu não conseguia engravidar, depois isso lá corta para 3 anos depois, poderia ter sido devido ao fato de eu ter levado um raio, né? Porque a médica investigou tudo, eu não tinha mais policisto, era tratado, eu nunca tive endometriose. O meu esposo fez o teste de espermograma, nada, tava perfeito, tava até demais, muito fértil e não tinha uma explicação assim fundamentada ali para levar a gente a não conseguir engravidar. E a primeira filha veio depois que, de fato, a gente entregou para Deus e decidimos que a gente não ia fazer nenhum tipo de tratamento de fertilização. A gente decidiu que se fosse para vir, que viesse no tempo certo e tudo mais. E acabou que quando eu relaxei, a gente conseguiu engravidar, né? E antes disso, uma pastora chegou até a orar, gente, incrível. Antes de eu tomar esse raio, uma pastora chegou a orar lá no nosso trabalho, onde eu tava trabalhando, meu primeiro emprego. E ela orou pela minha barriga. Ela colocou a mão na minha barriga e fez uma petição e que Deus pudesse estar me curando. E o mais louco também disso tudo é que coincidiu com o fato de eu não conseguir engravidar e a gente ficar meio ano tentando, né? E também eu ter todas as minhas síndromes de doenças concentradas no intestino, no eixo cérebro-intestino. Eu tenho problema de intolerância à lactose, intolerância a glúten, não celíaca, e eu sofro de síndrome do intestino irritável, quando eu tô muito, muito ansiosa e psicologicamente instável. Então, é incrível, né? Assim, puxando uma coisa com a outra, já falando, mas foi isso, gente, que aconteceu comigo. Eu dou graças a Deus que eu tô viva e que a minha história não acabou naquele momento, que eu tava recém-casada, meu marido já ia ser viúvo e eu não ia ter tido essas minhas 3 filhas pra contar essa história pra elas. Então é isso, fiquem pra próxima que eu vou trazer muito mais outras que eu já vivi, assim, muito loucas também. Até a breve.